Boa noite a todos e todas. Meu nome é Camila Palhares Barbosa, professora do Departamento de Filosofia da UFSM. Eu sou coordenadora e idealizadora do projeto Mulheres Também Sabem Filosofia, que é um projeto de extensão que tem por intenção aí promover e dar visibilidade à pesquisa de filósofas do nosso país, sendo o primeiro banco de dados de pesquisadoras em filosofia e também apresentando essa rede, esse conjunto de entrevistas com as nossas pesquisadoras. Hoje a gente tem um imenso prazer de entrevistar e conversar um pouco com a professora Scarlett Marton, que é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, né, dispensa apresentações, é certamente uma grande referência de filósofa do nosso país, principalmente sobre o pensamento de Nietzsche, e de uma forma muito gentil aceitou participar desse projeto e compartilhar um pouco com a gente a sua trajetória e a sua pesquisa. Professora Scarlett, muito obrigado pelo aceite e pela disponibilidade de conversar um pouco hoje com a gente. É a mim que cabe agradecer vocês todas, e em particular a você, Camila, pela possibilidade, oportunidade dessa nossa conversa, e é de fato uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigada, professora. Bom, vamos partir direto então para as questões da nossa entrevista. Começando, para entender um pouco sobre a sua trajetória, por que filosofia? Você se lembra de quando você teve contato com o curso e por que escolheu? Sim, eu me lembro bem. Na verdade, eu comecei a ter um primeiríssimo contato com filosofia no curso clássico. Na época, havia 3 cursos terminado o ginásio, não é? Que eram clássico, científico e normal. E eu optei pelo curso clássico, e aí nós tínhamos aula de filosofia, e tivemos durante 3 anos aulas de filosofia. E o professor, naquela ocasião, era um professor muito ruim, de fato. Ele se limitava a ler notas de aula que ele havia tomado em 1950 e alguma coisa, ou seja, décadas atrás, né? Eu estou falando aí muitos anos atrás. Eu estou falando de 1966. Foi nessa ocasião, portanto, eu tinha 15 anos, que eu me deparei com a pergunta: por que existe o mal? E foi essa pergunta que me levou a me interessar por filosofia. Essa pergunta e também o fato de ter tido, veja que curioso, um péssimo professor de filosofia no curso clássico. Então eu imaginava que filosofia não podia ser aquela baboseira, que devia ser outra coisa mais interessante, porque uma questão como por que existe o mal me parecia tão interessante que merecia, a meu ver, um tratamento mais criterioso, mais rigoroso, mais aprofundado. Foi assim que eu entrei em contato com a filosofia. Perfeito, bem interessante, né? Às vezes é uma boa motivação, a motivação pode vir por ambos os lados, né? De um bom professor, mas talvez um ruim também. Professora, e como é que foi, você diria, a sua experiência na graduação? Você consegue pensar em pessoas e autores que foram referência, ou talvez em algum momento marcante, né, que deu um marco na sua trajetória acadêmica? Sim, autores, 1969, né, o primeiro ano da graduação de filosofia lá na USP, e nesse momento havia, por um lado, Sartre, muito importante, eu li muito Sartre, eu estudei muito Sartre, e havia também alguns filósofos franceses, como Foucault, já, de uma certa forma, porque Foucault tinha vindo ao Brasil e tinha apresentado um curso na época em que a Maria Antônia era na Maria Antônia, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
Na verdade, Foucault deu um curso sobre as palavras e as coisas antes da publicação do livro na França. Então, Foucault também estava ali muito presente entre nós, mas igualmente Deleuze e Derrida. Esses eram os autores mais presentes. E a ocasião que fez com que eu me voltasse para Nietzsche foi a seguinte: eu estava já no segundo ano, 1970, e eu tinha de apresentar um seminário no curso de História da Filosofia Moderna. E eu fui para a biblioteca. Cheguei na biblioteca e me caiu nas mãos a Genealogia da Moral de Nietzsche. E eu fiquei absolutamente encantada com o livro, porque era uma maneira de lidar com a culpa. Ou seja, era uma forma de suprimir a culpa da nossa própria existência. Eu acho que esse foi um dos grandes méritos do pensamento nietzschiano. E a partir daí eu me interessei por Nietzsche e até hoje eu me interesso por Nietzsche. Imaginem vocês, desde 1970, faz um tempinho. Faz. Nietzsche, um companheiro de trajetória acadêmica irrevogável. É que, na verdade, naquela época, a filosofia ainda, de uma certa maneira, os cursos de pós-graduação eram muito incipientes. A pós-graduação em filosofia ela foi implantada em 1971, 72. Então, eu pertenço a uma geração que contribuiu justamente para a construção da pós-graduação em filosofia no país. E a nossa geração, nós fomos enviados para o exterior justamente para nos aprimorarmos lá. E eu obtive uma bolsa do departamento, o departamento de filosofia da USP atribuía uma bolsa por ano a um estudante, e quando eu terminei a graduação, me atribuíram uma bolsa de 3 anos e alguma coisa, e eu fui para a França, e lá eu fui completando a minha formação. E era um momento em que a especialização se fazia de maneira muito forte, porque era necessário, não é? Era necessário, de fato, construir uma pós-graduação que tivesse uma viga mestra. E o departamento de filosofia da USP era muito ligado à Universidade Francesa, que sempre tomou como viga mestra a história da filosofia. Então, nós fomos, de alguma maneira, requisitados para levar isso adiante. E como eu já vinha estudando Nietzsche, eu continuei a estudar Nietzsche. Perfeito. Como você se aproximou dos temas de pesquisa de mestrado e doutorado? Como foi a pesquisa na sua área? Então, quando estudante na graduação, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Eu tenho uma curiosidade praticamente inata. Esse inata vem entre aspas, claro, mas uma enorme curiosidade. E eu não me contento com soluções de facilidade. Eu preciso aprofundar muito para ficar minimamente satisfeita com as respostas que eu encontro. Então foi, na verdade, uma decorrência de algo que havia se iniciado em 1970, quando eu estava no segundo ano da graduação. Foi uma decorrência. A partir daí, eu me interessei por diferentes temas em Nietzsche, como, por exemplo, o primeiro artigo que eu publiquei numa revista do próprio Departamento de Filosofia, de nome Discurso, era Por uma Genealogia da Verdade, e foi o primeiro capítulo do meu mestrado. Eu me interessei pela crítica à noção de verdade que Nietzsche faz na sua obra. Depois, no doutorado, as coisas se passaram de outra maneira, porque eu acabei voltando para o Brasil depois de 5 anos na França, e chegando aqui eu dei um outro rumo à minha pesquisa. E daí eu achei que era absolutamente fundamental construir uma visão de conjunto da filosofia nietzschiana.
Nietzsche, Cosmologia e Genealogia, foi o título da tese de doutoramento que eu defendi em 1988 e que se transformou no livro Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, publicado em 1990. Chegou a uma terceira edição em 2010, ele está esgotado, enfim, e eu acho que foi a minha primeira obra, por assim dizer. Realmente, o primeiro livro em que eu desenvolvi uma pesquisa de fôlego e, como eu dizia, sobre a filosofia de Nietzsche no seu conjunto. E é bem interessante, professor, porque essa noção de pensar em conjunto o pensamento e a filosofia de Nietzsche parece que perpassa a sua trajetória no sentido, inclusive, dos livros que você publica, né? E são mais de... Agora estamos no 25º livro versado sobre Nietzsche, mostrando que precisa fôlego realmente para fazer um trabalho dessa natureza, assim, né? Que essa inquietação ela exige da filósofa. Sem dúvida não, mas só acrescentando algo em relação aos 25 livros, o 25º deve sair nos próximos dias, mas entre esses 25 houve também livros que eu organizei. Não são livros autorais, mas foram livros que eu organizei porque sempre me pareceu muito importante também colocar o público brasileiro em contato com o que está sendo feito fora do Brasil. E foi assim que eu organizei Nietzsche na Alemanha, Nietzsche na Itália, Nietzsche na França, Nietzsche na Espanha, e assim por diante. Com pensadores, evidentemente, desses diferentes países com quem, enfim, eu estabeleci contato a partir do momento em que eu passei a atuar fora do Brasil. Sim. Não, é excelente para a gente conseguir ter uma dimensão dessas recepções, né, que sempre é fundamental para quem está fazendo principalmente um trabalho exegético de história da filosofia. Agora, uma questão que eu te deixo bem à vontade para responder, não precisa ser um cenário ou uma situação em específico, mas talvez um aspecto que você consideraria a pior experiência acadêmica. Não precisa ser um evento singular, pode ser alguma dimensão, barreira, dificuldade na sua visão. Eu acho que as piores experiências acadêmicas que eu tive foi durante a graduação no Departamento de Filosofia da USP. Porque lá, na verdade, eu acho que só mais recentemente deixou de ser, e não sei também em que medida deixou de ser, mas foi um período, esse da década de 70, foi um período realmente misógino. Então, foi a pior experiência acadêmica. Na verdade, quando eu tomava a palavra, era uma palavra já desvalorizada. Era uma palavra já colocada, já rebaixada, colocada num nível que não era o nível da palavra masculina. Sim. Infelizmente, avançamos muito no campo, né, das mulheres na filosofia, principalmente no Brasil, onde se menciona a primavera de 2016 como esse momento, né, desse debate, mas apenas para destacar que durante as nossas entrevistas ainda incorre, né, de questões de misoginia ou de racismo, dependendo da entrevistada, reaparecer como um aspecto negativo da trajetória acadêmica, né, demonstrando aí um trabalho a se seguir nessa reivindicação das filósofas. Agora, qual você diria que é a sua melhor experiência acadêmica? A minha melhor experiência acadêmica, ela se deu em vários momentos e acho que continua a se dar no reconhecimento pelo meu trabalho. É um reconhecimento que se fez primeiro fora do Brasil, eu diria, e eu estou percebendo esse reconhecimento agora aqui no Brasil.
Isso foi muito positivo, eu tenho a impressão. Na verdade, a partir do ano 2000, de uma certa maneira, o meu eixo foi se deslocando do Brasil para a Europa, e eu entrei em contato com os colegas nietzschianos de vários lugares, da Alemanha, da França, da Espanha, alguns em Portugal, isso é mais recente também, mas da Itália, da Holanda, etc. E nessa interlocução foi possível também levar para lá os meus estudantes. Porque eu entendo, e isso é muito importante, e fico muito satisfeita de ter a oportunidade de frisar, eu entendo que a internacionalização é uma via de mão dupla. Não é nós recebermos o professor estrangeiro convidado que vem, faz uma palestra, um ciclo de palestras, que nós publicamos aqui, etc., e não temos nada em troca. Então, para mim, foi uma experiência, foram várias as experiências, muito positivas, não só no que diz respeito ao reconhecimento do meu trabalho de pesquisa, mas também no que diz respeito ao reconhecimento do meu trabalho de formação. Eu me dediquei muitíssimo ao trabalho de formação. E no trabalho de formação, eu tive a oportunidade de criar um grupo de pesquisa que está espalhado pelo Brasil, e com duas sucursais, digamos, uma na Itália, outra na França, que é o GEM, é o Grupo de Estudos Nietzsche, que, enfim, está situado nesses vários lugares e que está completando agora 30 anos de existência sem solução de continuidade. Então, aqueles que foram os meus orientandos, na verdade, estão levando adiante este trabalho com uma revista que continua a existir e está aí, número, sei lá que número já, reconhecida pelo Cielo, enfim, nível A1 e tudo mais. É uma revista que não é uma igrejinha, de forma alguma. Nós sempre nos pautamos, e aqueles que me sucederam também também respeitam aquilo que nós chamamos de coordenadas cartesianas, não é? Porque é uma revista que leva em conta, por um lado, em termos horizontais, a apresentação das mais diferentes formas de se ler Nietzsche, e em termos verticais, várias gerações, promover a interlocução entre várias gerações, desde o pós-graduando, o pós-doutorando ou doutorando, até os especialistas estrangeiros. E eu fico muito satisfeita com isso. Eu acho que, de fato, essas foram as minhas melhores e continuam sendo experiências acadêmicas. Agora, por exemplo, nós vamos organizar o 55º Encontros Nietzsche em várias universidades, durante 2 semanas, para festejar os 30 anos do GEM. Então, vamos estar na USP, na Unirio, na UNB, na Federal de Pernambuco, vamos estar no Paraná, enfim, é isso. Muito legal, e ter um grupo que se espalha por todo o país, assim, né? Consegue realmente ser interinstitucional, né? Que nem sempre os grupos conseguem ter um diálogo e uma rede interessante, assim. Professora, se você pudesse voltar no tempo, aqui a gente pode pensar de estudante, seja de graduação ou de pós, e se dar um conselho naquela época, qual seria? Eu fiquei sempre muito interessada não só pela filosofia, mas pelas manifestações culturais em geral. Eu acho que filosofia e cultura caminham juntas. Se você se ativer apenas à leitura, à exegese do texto filosófico, você está fazendo um trabalho técnico que é redutor e, portanto, que não recupera o espírito do pensamento do filósofo com que você está trabalhando, por exemplo. Então, a sugestão que eu daria seria a seguinte: não só entrar
na parte relativa à filosofia nas bibliotecas, mas também a parte relativa à literatura. Ler os mais diferentes autores, literatura nacional, literatura estrangeira, se interessar pela música erudita, pela ópera. Eu sou absolutamente fanática por ópera. Se interessar pela ópera, por exemplo, se interessar pelas artes plásticas, pela pintura, pela escultura, enfim, tudo isso é muito vibrante. A vida cultural é sempre muito enriquecedora. E ela enriquece também a nossa leitura do texto filosófico. Eu queria apenas dar um exemplo, Camila. O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, que é o primeiro livro publicado por Nietzsche nos últimos dias de 1871. Para nós entendermos o nascimento da tragédia, nós precisamos conhecer muito bem Tristão e Isolda de Wagner, porque há um diálogo muito próximo com essa ópera do Wagner. Há trechos de Tristão e Isolda que são citados no livro. Isso é apenas um exemplo, porque os filósofos eles não estão numa redoma de vidro, eles estão inseridos num tempo e num espaço. Então é preciso também tentar respirar os ares, não é? Do momento em que os diferentes textos filosóficos foram elaborados. Eu falo da cultura de um modo geral, mas eu penso na história também. História factual mesmo. Preciso saber o que está acontecendo naquele momento, como está o mundo naquele momento. Sim, é bem interessante fica esse convite, muitas vezes, quando nós nos aproximamos dos autores, autoras da filosofia, de olhar para a cultura e vice-versa, eu diria, né, também, de quando aspectos culturais também nos trazem reflexões filosóficas que, enfim, acompanham o nosso trabalho e as nossas reflexões. Agora eu gostaria de entrar em algumas questões mais voltadas para o seu trabalho e sua pesquisa, especialmente livros e artigos publicados. Começando com o livro Nietzsche e as Mulheres, que é um livro que eu tive o prazer de ler desde que você começou a divulgação dele. Logo no início desse texto, você demonstra que o Nietzsche tem sido utilizado tanto como um exemplo de um filósofo misógino, e antifeminista, né, por sua vez, e ao mesmo tempo sendo retomado como um referencial em alguns aspectos do seu pensamento por muitas feministas. No livro, parece que você propõe uma investigação sistemática dos temas centrais do pensamento do Nietzsche, que estão relacionados às mulheres. Na sua visão, qual a relevância das figuras femininas no pensamento filosófico de Nietzsche? Há uma perspectiva comum sobre as tipologias dessas figuras? Muito obrigada pela sua questão, Camila. Ela me faz voltar a um livro que me é muito caro, que eu publiquei no Brasil. Na verdade, eu gostaria até de contar algo curioso. Esse livro eu escrevi na Biblioteca Nacional de França, lá em Paris. Eu escrevi lá, né? Na região. É curioso, é uma biblioteca que tem 2 níveis, né? E tem um nível que é eu chamava normalmente do ventre da terra, fica lá embaixo, que é a biblioteca dedicada aos pesquisadores. E foi lá que eu passei um bom tempo escrevendo em francês o livro. Ele saiu primeiro na França e depois eu passei por uma experiência interessantíssima, que foi traduzir do francês para o português. Nessa tradução do francês para o português, eu fiz algumas alterações e talvez eu tenha forçado um pouco mais nas tintas, o que me parece bom, e eu já falo a esse respeito. Sim, de um lado, Nietzsche é tomado realmente como uma referência para os estudos feministas, em particular para as feministas norte-americanas. E há uma razão para isso. É que Nietzsche faz um questionamento permanente do essencialismo. Então, assim como ele se
revolta contra a ideia de natureza humana, ele vem combater a ideia de uma identidade feminina. E isso é muito interessante, porque ele permite, na verdade, diferentes configurações do feminino. Permite que se pense numa pluralidade de figuras femininas. Por outro lado, Nietzsche é extremamente conservador quando se trata do papel que a mulher tem de desempenhar na sociedade, na família, etc. No entender de Nietzsche, a mulher ela deve procriar, antes de mais nada, belos corpos que serão, é o ideal grego aí, na verdade, que serão e que deverão ter um espírito do pai. Né? Então, a mulher é procriadora do corpo e apenas isso. A mulher deve se submeter inteiramente ao homem, a tal ponto que Nietzsche vai dizer que os homens devem tratar as mulheres como posse. Assim como, no entender dele, Nietzsche, os orientais faziam. Bem, então, esse aspecto conservador, ele foi durante muito tempo esquecido. Não se levou em conta aqui no Brasil um Nietzsche conservador. Assim como ele tem essas posições em relação às mulheres, ele tem posições favoráveis à escravidão, ele tem, enfim, posições extremamente conservadoras mesmo, não é? E esses aspectos, eles não foram levados em conta porque aqui entre nós, a imagem de Nietzsche, que foi preponderante a partir, eu diria, do final da década de 70, meados da década de 70, foi o Nietzsche iconoclasta, que chegava com a leitura dos franceses, a leitura de Foucault, de Deleuze, etc. E por essa razão não se levava em conta, nem mesmo não se aventava a possibilidade de haver também um Nietzsche conservador. E foi muito interessante para mim fazer esse trabalho, porque o que eu procurei fazer foi justamente, como você bem notou, um estudo sistemático e passar em revista todos os livros de Nietzsche a partir de Humano Demasiado Humano, que é o primeiro em que há um capítulo específico sobre a mulher, até os últimos textos de 1888, tentando repertoriar todas as considerações ou reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Se há uma tônica ou uma perspectiva em comum entre as figuras femininas, não sei. Não, eu acho que nós temos diferentes tipos de mulher em Nietzsche. Né? Nós temos as emancipadas, e as emancipadas serão o seu principal alvo de ataque. E dentre as emancipadas, as mulheres que escrevem. Por isso eu gosto de brincar que as mulheres que escrevem livros são perigosas, no entender de Nietzsche. Então, as emancipadas, mas nós temos também as figuras maternas, que, enfim, nada mais devem fazer do que cumprir o papel que lhes cabe. E nós temos também as personificações femininas de entidades imaginárias. O que eu quero dizer, por exemplo, em Assim Falava Zaratustra, a vida é uma mulher, a sabedoria selvagem de Zaratustra é uma mulher, e daí por diante. Então, temos diferentes tipos de mulheres. Por isso mesmo, não há uma perspectiva em comum. Quanto às mulheres humanas demasiado humanas, eu tenho a impressão que, em relação a elas, em particular, que Nietzsche é conservador. Perfeito. Até se me permite uma questão a mais, você mencionou que na sua visão, parte dessa
visão nietzschiana, principalmente aqui no Brasil, em meados de 70, está vinculado um pouco com a recepção francesa. Na medida em que você escreve originalmente, né, no francês, eu fiquei curiosa sobre como é que foi a recepção, ou seja, principalmente, naquele momento já havia um pouco mais de disputa nas pesquisas nietzschianas da França sobre esses aspectos misóginos, não, essas problemáticas sobre o papel das mulheres no pensamento de Nietzsche? Na verdade, nós estamos falando deste livro que foi publicado na França, se não me engano, em 2020, eu tenho a impressão. Não, eu tenho a impressão de que não, não a sua resposta, a sua pergunta, né? Uma resposta negativa à sua pergunta, não, porque eu tenho a impressão de que ainda não se percebia Nietzsche dessa maneira. Por outro lado, houve uma boa recepção do meu próprio livro, dadas as discussões feministas que estavam ocorrendo na França. Uhum. Sim, perfeito. Professora, no artigo chamado Educar os Educadores, Nietzsche e o Problema da Educação, que é um texto muito interessante, você desenvolve a concepção de Nietzsche sobre o que seria, então, uma educação filosófica, né? Demonstrando as críticas do filósofo ao ensino de filosofia universitário, principalmente, que na visão de Nietzsche era voltado para a manipulação de sistemas filosóficos e suas críticas, em detrimento de reflexões do espírito crítico. Na sua visão, como Nietzsche nos ajuda a pensar a educação filosófica universitária hoje? É uma questão muito instigante, Camila, de fato. Eu tenho a impressão de que a educação, o ensino da filosofia na universidade deveria visar, antes de mais nada, esse desenvolvimento do espírito crítico. Deveria visar a ensinar aos estudantes, antes de mais nada, a ler nas entrelinhas. Não o que está claramente exposto, mas aquilo que o texto dá a entender. E, para tanto, é fundamental um corpo a corpo com o texto do filósofo. Antes de passar em revista os comentadores, a bibliografia secundária, etc., nós precisamos ter de nos haver com os textos filosóficos eles mesmos. E levando muito em conta as traduções, as edições. Eu fico abismada quando eu passo aqui pela Avenida Paulista e olho as bancas de jornal. Eu já falei a esse respeito, mas eu aproveito a oportunidade para voltar a falar. Eu vejo várias capas de textos que, em princípio, deveriam ser de Nietzsche, ou que se apresentam como sendo de Nietzsche, enfileiradas ali. A pessoa vai, compra e acredita que está lendo Nietzsche. Não está. Porque são traduções de 18ª categoria. Então, não é Nietzsche que está ali. Esse critério em relação à tradução ou às traduções dos textos filosóficos é fundamental também no ensino da filosofia na universidade. Bem, além disso, há toda uma técnica, por assim dizer, que nós precisamos aprender. É a arte de argumentar. Como organizar uma argumentação, é a articulação lógica das ideias e o uso rigoroso dos termos filosóficos. Se tomarmos um termo qualquer, intuição, nós sabemos que em Descartes e em Kant tem sentidos distintos. Então, nós começamos a ficar desconfiados. E a desconfiança é uma atitude filosófica por excelência.
A desconfiança em relação ao texto, que vai fazer com que você leia o texto nas filigranas. A desconfiança em relação à sua própria escrita, em que você vai estar atento para a articulação lógica das ideias, para o uso rigoroso dos termos. Enfim, é esse desenvolvimento do espírito crítico. A meu ver, esse seria o ponto fundamental. É muito interessante como, pelo menos, a provocação da reflexão desse texto é atual, assim, para nós pensarmos. E achei curioso, professora, que de alguma forma se liga um pouco com algumas, talvez, das críticas que você fez à sua própria graduação naquele momento, né? De faltou talvez esse ensino voltado para esse pensamento crítico que depois você aventurou aí na filosofia desde então. Fica quase como uma provocação, né, dessa nossa vontade. Recentemente, você também tem trabalhado com o pensamento de Andrea Salomé. Você até escreveu um verbete no Enciclopédia de Mulheres na Filosofia, recentemente, né? Acho que saiu no último mês, se eu não me engano, ou no anterior. Como foi o encontro com o pensamento de Salomé? Poderia comentar sobre como Salomé desenvolveu uma filosofia do feminino? O encontro com Andrea Salomé, na verdade, se deu na França, porque eu fui convidada para participar de uma banca de doutoramento sobre Nietzsche e Andrea Salomé. E justamente para poder participar da banca, eu me dediquei a ler Andrea Salomé. Enfim, claro, era o mínimo que eu podia fazer. Uma tese de doutorado muito bem sucedida, enfim. Eu espero vivamente que a autora da tese, a Ondine Arnoux, venha a publicar pelo menos uma parte dela. E a partir daí eu me interessei muito pela Andrea Salomé. Eu fui convidada também a escrever um artigo que foi publicado lá numa revista francesa, participei de um colóquio lá, vou participar de outro agora em abril, e fui aprofundando cada vez mais o contato com Andrea Salomé. E é muito interessante, porque Nietzsche, num determinado momento, vai escrever para uma amiga que ele e Lu têm em comum, a Malvida von Meisenburg, vai dizer que ele espera ter em Lu, naquele momento era só Lu von Salomé, ela não tinha se casado ainda, depois ela assume o sobrenome do marido. Mas ele esperava ter em Lu von Salomé uma discípula e uma herdeira do seu pensamento. E eu fui investigar se isso teria acontecido e cheguei à conclusão de que de forma alguma. Eu tenho a impressão de que Luz Salomé, ela levou muito adiante algumas questões em relação às quais, como nós já observamos aqui, Nietzsche assumiu posições conservadoras. Ela era um espírito absolutamente, uma mulher absolutamente independente, germano-russa, e na Rússia, onde nasceu e foi educada, era comum que as mulheres tivessem grande independência e liberdade em relação aos costumes. E foi assim que Lu se apresentou na Europa. O encontro entre Nietzsche e Lu se deu em 1882. Enfim, Lu tinha 21 anos, Nietzsche 38, e foi uma breve convivência, intensa, mas breve. E a partir daí, depois, Lu seguiu o seu caminho e, de uma maneira absolutamente extraordinária, escreveu muitíssimo. Peças de teatro, histórias infantis,
textos de psicanálise, se formou com Freud, foi uma das primeiras psicanalistas mulher, né? Na época, frequentando ali os congressos de Viena, enfim, e sempre com uma independência de espírito e uma liberdade invejáveis. E enquanto se falava da sexualidade masculina e apenas da sexualidade masculina, quando eu digo que a Lu, na verdade, desenvolve uma filosofia do feminino, é porque ela passa a falar também da sexualidade feminina. E se recusa, por exemplo, a entender a maternidade como uma recepção passiva, assim como se recusa a considerar a mulher como um apêndice do homem. Ideias que estavam em voga ainda no início do século XX. Era a verdadeira mulher emancipada. A verdadeira mulher emancipada, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista pessoal. Maravilha. Professora, vou fazer uma pergunta talvez difícil agora, mas dentre os seus trabalhos, né, a gente tem aí um vasto repertório, quais você indicaria para quem quer conhecer um pouco melhor a sua pesquisa? É de fato difícil a pergunta. Ela é difícil. Eu diria que para alguém que fosse entrar em contato pela primeira vez com a filosofia de Nietzsche, eu sugiro Nietzsche, Filósofo da Suspeita, que eu republiquei agora há 2 anos, em 2024, pela editora Autêntica. O primeiro foi Nietzsche e as Mulheres, pela Autêntica, o primeiro em 22, o segundo em 24, Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Em geral, a gente pensa que um texto introdutório é um texto de maior facilidade na elaboração. É um engano. Porque é um texto que não pode perder o rigor, mas que, por outro lado, tem que ser bastante acessível. E com Nietzsche, o Filósofo da Suspeita, foi o meu 4º livro introdutório, eu já tinha feito 3 antes, eu decidi proceder de uma outra maneira, eu decidi desconstruir os preconceitos que se tem ainda hoje em relação a Nietzsche. Como, por exemplo, Nietzsche tomado pela loucura, Nietzsche precursor do nazismo, Nietzsche, enfim, todos esses preconceitos eu procurei desconstruir por dentro para mostrar um tanto a filosofia de Nietzsche. Então, para mim, foi um exercício muito interessante. Foi realmente muito interessante fazer esse processo. Ao invés de contar, bom, Nietzsche pensava assim, assado, etc., dizer, vejam só as diferentes imagens de Nietzsche que foram criadas e vamos tentar nos desfazer desses preconceitos a partir do exame do próprio texto de Nietzsche, claro. Então, seria esse. Agora, a minha pesquisa, como resultado de pesquisa, bem, o Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos, que está esgotado, chegou a uma 3ª edição, como eu já disse, em 2010, né? Mas eu diria também um segundo livro, que é Nietzsche e a Arte de Decifrar Enigmas, de que eu gosto muito, eu gosto desse livro. Porque, na verdade, eu trago uma interpretação de cada uma das obras publicadas por Nietzsche ele mesmo. Então, cada capítulo traz uma reflexão sobre uma das obras publicadas pelo filósofo, desde o nascimento da tragédia até
os textos lá de 1888. Perdão. E esse livro é justamente o resultado também das conferências que eu dei na Europa. Então, esses textos são textos que eu já submeti à apreciação de outros colegas de lá, não é? E isso também é interessante, é importante, porque houve aí diálogos, muitos diálogos, para eu chegar à elaboração desse livro. E o terceiro é o livro que eu espero que saia, ou que venha a público muito em breve. Já falando sobre Justamente a ele. minha, justamente seria, professora, a minha próxima questão, que era se você poderia nos dar aí um spoiler, né, de quais são seus projetos futuros e o que a gente pode aguardar, né? Se pudesse comentar um pouco mais sobre o que versa o livro, vai ser esse ano ainda, né? Bem breve. Daqui uma semana já está em pré-venda. Perfeito. Daqui uma semana já deve estar nas livrarias. Na verdade, eu gostaria de falar desse livro e eu gostaria de falar dos meus 2 projetos futuros. Perfeito. Queremos os spoilers. Eu acredito que a cada 2 anos, se eu tenho a oportunidade de passar 2 vezes 3 meses recolhida, só pesquisando, portanto, 6 meses por ano, é possível apresentar um novo livro, né? Eu tenho essa possibilidade agora, como eu não tenho mais exigências de caráter administrativo na universidade, então é possível fazer pesquisa e difundir os resultados de pesquisa, como estamos fazendo hoje, para minha grande alegria. Bem, então, o título é Nietzsche e a obra por fazer, Zaratustra. Eu comecei a trabalhar sobre Assim Falava Zaratustra em 1989, faz muito tempo. Eu tinha um projeto, comecei fazendo encontros com alguns estudantes, enfim, fomos lendo o livro, me pareceu viável, depois de ter lido o prólogo, me pareceu viável um estudo filosófico do livro. Dos livros de Nietzsche, me parece que é o mais hermético, o mais controvertido, o mais de difícil acesso. Mas depois esse projeto passou por... Eu abandonei em vários momentos, retomei, pensei em fazer uma edição comentada, achei que não havia público para isso, que não era o caso, enfim, até que eu tive a oportunidade de passar um ano fora, nesse tal ventre da terra, como eu disse agora há pouco, na Biblioteca Nacional da França, e saiu o livro. Então, por que Nietzsche e a obra por fazer, Zaratustra? É que eu defendo uma tese, a diferença da maioria dos comentadores do livro. Em geral, os comentadores do livro pensam que a ideia central é a ideia do eterno retorno do mesmo, e eu defendo uma outra ideia. A mim me parece que o problema filosófico com que Nietzsche tem de se haver ao escrever o Zaratustra é a transvaloração de todos os valores. E eu montei o livro em 8 capítulos, mais um pós-fácio, a introdução, claro, em que eu procuro passar em revista o estado da arte, a fortuna crítica, tal, e depois 8 capítulos, os 3 primeiros dizem respeito à elaboração de Assim Falava Zaratustra, que foi interrompida, retomada, é um livro em 3 partes ou em 4 partes, como isso funciona, etc. Depois, outro capítulo sobre quem é Zaratustra, afinal, e um terceiro capítulo sobre a relação de Zaratustra com os seus discípulos, que é muito importante, porque isso tem a ver com a relação de Nietzsche com os seus leitores. Depois desses 3 capítulos aí, que são preparatórios,
a partir daí, os seguintes, os 5 seguintes, é uma tentativa de esmiuçar esse problema filosófico, de que maneira ele vai se dando, não só nas transformações da personagem central, que é o próprio Zaratustra, mas também na transformação do que ele tem a dizer, para desembocar no 8º e último capítulo, que é precisamente a obra por fazer. Porque, no meu entender, Nietzsche não realizou aquilo que ele esperava realizar com o Assim Falava Zaratustra, que era a transvaloração de todos os valores. Então é isso. Este livro ele vai sair, ele está saindo agora, está sendo publicado também pela Autêntica, e ele está saindo agora juntamente com uma nova tradução de Assim Falava Zaratustra. Quem fez a nova tradução é o Fernando de Barros. Eu fiz a revisão técnica, uma revisão técnica muito acurada, muito apurada dessa tradução, e os 2 livros vão sair juntos num box, e ainda com encapadura. Realmente vai ficar muito bonito. Eu tenho acompanhado muito de perto toda essa gestação, né? Estamos aqui quase no final da gestação. Que E, maravilhoso sair em box junto com uma nova tradução, né? e vai sair ainda, eu estava vendo agora com o designer gráfico, que é excelente, vai sair ainda um caderno com imagens, né? Ele pediu que eu escolhesse, eu escolhi as imagens do momento em que Nietzsche elaborou o seu livro, para colocar o leitor um tanto em contato com a atmosfera dos lugares por onde ele passou, dos hotéis em que ele ficou hospedado, etc. As pensões. É isso. Quanto aos meus projetos, eu teria 2. Eu tenho um projeto que já está em curso, eu diria. Eu preciso de mais um tempo, mas está em curso, que é Nietzsche e a ideia de religião. Zaratustra, que é considerado pelo próprio Nietzsche como um quinto evangelho, mas dessa perspectiva. É uma religião, não é? A religião dionisíaca, né? Enfim, Zaratustra, Anticristo, a crítica ao cristianismo, e Dioniso, para verificar se há uma religião dionisíaca ou algo dessa natureza. E um outro projeto, e eu não sei, na verdade, sobre qual deles eu vou me debruçar primeiro, um outro projeto que é Lu Salomé. Nietzsche e Lu Salomé. Sim, em formato de livro, provavelmente. Livro. Maravilha. Livro, porque eu trabalhei muito a respeito e tenho muita coisa acumulada aqui, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer antes. Qual vem Vai primeiro? depender de onde estiver o meu coração. E vai depender, talvez, de uma visita para a Biblioteca Nacional da França, que parece um lugar de inspiração. Não há dúvida, não há dúvida. Porque sem o material que eu tenho lá, também fica difícil. Sim. Professora, para a nossa última questão, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, como é ser uma filósofa? Pois é, Camila. Camila, ser uma filósofa, na minha maneira de ver, como eu sinto, como eu vivencio, isso não é de forma alguma uma receita. É a minha vivência em toda a minha singularidade. Ser uma filósofa é ter consciência de que eu pertenço a uma família que é a humanidade, que eu moro numa casa que é o planeta Terra, que eu, enquanto tal, dadas as escolhas que eu fiz em toda a minha vida, eu sou um canal de difusão de conhecimento. Porque se eu guardasse só para mim o conhecimento, ele seria estéril.
de nada serviria, e que eu continuasse a procurar conhecer o mundo em que eu vivo e, se possível, ter forças para combater as injustiças que nele existem. Perfeito, professora. Muito obrigada pela disponibilidade, pela sua gentileza de participar desse projeto, de conversar e contar dessa trajetória, e principalmente por esse movimento de compartilhar sempre o seu conhecimento, compartilhar as suas pesquisas, inclusive a sua trajetória aqui com a gente. Nós todos aqui do projeto estamos muito felizes com a sua participação, e a possibilidade de conversar e de conhecer um pouquinho melhor, mais de perto, essa trajetória. Eu agradeço muitíssimo, Camila, também a sua disponibilidade e o seu interesse pelo meu trabalho, assim como eu agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco durante essa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, agradecendo a todos também, desejamos uma boa noite.